Quando quiseres podes começar. Ai, que medo! Isto é mesmo para ter medo. E isso fica bem aí? Está virado para a Sofia. Quantas vidas tens? 8, uma a mais do que os gatos. Feira Nacional da Agricultura ou Festival Nacional da Gastronomia? Nenhuma delas. Ela não come carne. Ela só come peixe. Se eu pudesse escolher, era um festival de teatro. Muito bem. Afonso Henriques ou Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral. Pampilhos ou Celestes? Celeste, sem dúvida. Que história que já leste 50 vezes? Ar generosa. Não me esqueço. Por isso é que isto tem uma árvore aqui no Se meio. calhar é. Na hora do conto, tiveste vontade alguma vez de pôr os meninos na rua? Os meninos talvez não. Talvez os pais. Os pais às vezes sim. Melhor presente que esta cidade já te deu? Salas cheias para ouvir histórias. Projeto de outra mulher que admires? Ai meu Deus! Isto é muito parvo, mas eu não me estou a lembrar de ninguém. Mas isto não se devia dizer, pois não. Depois voltamos. Sítio preferido em Santarém? Encalhei ali, desculpa, diz lá outra vez. Sítio preferido em Santarém? As ruas do centro histórico. O que ainda queres conhecer na cidade que ainda não conheces? Talvez ainda a cidade, porque eu acho que há muitas coisas na cidade ainda que ainda não, que ela própria ainda não as conhece. Não sei se eu acho que é uma cidade muito misteriosa e não é fácil dizer que há uma determinada zona ou uma determinada cultura. Eu acho que ainda é uma cidade ainda para descobrir tantas coisas nela. Santarém, bem me quer ou mal me quer? Mal me quer para muitas pessoas, bem me quer para mim. Muito bem. O que é que ninguém sabe sobre ti? Talvez que sou gulosa? Sei. No ano em que a livraria Aqui há Gato faz 13 anos e que foi nomeada a livraria preferida dos portugueses, estamos a entrevistar a nossa querida Sofia Vieira. Miau! Bem-vinda Sofia. Aqui aceitaste com muita convicção o nosso convite para fazer este episódio piloto, este primeiro episódio do podcast iPod Pod. Só para contextualizar quem nos está a ouvir, nós decidimos criar este espaço para dar a conhecer de uma forma mais intimista e até mais informal mulheres que se dedicaram a projetos em Santarém. Portanto, com estes dois denominadores comuns, a cidade de Santarém e o facto de serem mulheres empreendedoras, inspiradoras, com muitas histórias para contar. E histórias para contar não podíamos começar de outra maneira senão pela nossa querida Sofia Vieira. Obrigada, em primeiro lugar, por aceitares o nosso convite. Estamos a chegar ao fim deste ano. Terrível. Um ano turbulento. Tens alguma história aí com turbulento? Não? Turbulento não, mas com vários problemas sim. O que fazer com um problema, por exemplo? Fazer o problema é uma ótima história para estas alturas e que muitas vezes durante o confinamento agarrei-me a ela. Nós já tínhamos conversado contigo e também conversámos um bocadinho as duas, um bocado sobre este ano e sobre a forma como este ano tem impactado as nossas vidas, os nossos trabalhos, as nossas famílias, etc. Mas antes de chegarmos aí, vamos andar um bocadinho para trás. Portanto, a livraria Aqui há Gato, situada exatamente no centro histórico, mais propriamente no largo da Igreja de São Nicolau. Exatamente. Não havia outro sítio para estar, porque ao pé da Igreja do Pai Natal não é para qualquer um, portanto tinha que ser para nós, para o Aqui há Gato. Exatamente. E abriste há 13 anos, 13 não é? anos. E conta-nos lá um bocadinho como é que foi como é que chegaste até aqui na altura. Portanto, agora já toda a gente conhece, já toda a gente segue as pegadas pelas ruas do centro histórico, sabem que vêm ter aqui o Aqui há Gato. Aqui há Gato já é uma presença muito forte na cabeça das nossas crianças, mas conta-nos um bocadinho como é que chegaste aqui a abrir uma livraria em Santarém, dedicada à infância. A minha formação base é Psicologia Educacional
E antes de eu abrir a livraria sempre trabalhei em vários sítios, mas houve um deles que me abriu esta possibilidade e esta ideia que se materializou no Aqui Há Gato. Como psicóloga educacional trabalhei num centro de emprego em Moura e durante esse tempo, sempre que saí do centro de emprego, porque foi um trabalho muito difícil, muito burocrático, muito chato, muito pesado, e sempre que eu saía de lá ia fazer voluntariado, enfim, fazia parte de uma associação cultural. E essa associação foi convidada para fazer parte também de uma feira do livro. E então convidaram-me a mim para ir contar uma história. E eu disse que eu nunca tinha contado histórias, teatro sim, mas histórias não. Mas eles insistiram para eu ir lá contar histórias. Eu, pronto, está bem, ok, então vamos lá. Aquilo também são só 6 ou 10 miúdos, não é mais do que isso. Então eu lá preparei a história do Nabo Gigante. E quando lá cheguei não eram 6 ou 7 ou 10, eram para aí umas 60 ou 70 pessoas. E fiquei assim um bocadinho nervosa, não é verdade? Mas não me esqueço nunca mais a sensação que eu tive quando acabei de contar a história. Eu preparei a história, não foi só com o formato do livro, foi logo ali com alguns bonecos que me permitissem dar-me ali algum apoio. Mas quando terminei e vi aquelas famílias e aquelas crianças felizes de terem partilhado comigo aquele momento, e houve algo em mim que disse: é isto que tens de fazer o resto da tua vida, é por aqui, por este caminho. E quando saí de lá pensei mesmo, pronto, ok, é isto que eu quero fazer. Portanto, o livro permitiu-me, porque eu sou um bocadinho de ideias fixas, até trabalhar no centro de emprego, a minha ideia era trabalhar em algo que relacionasse a psicologia, com a educação, com a arte, mas ainda não tinha arranjado a forma de unir isso. E de unir e de ver como é que isto seria possível. E com aquele momento, com aquela experiência que eu tive, houve ali, era a última peça que faltava e a que permitiu clarificar todo o caminho. Lá terminei o projeto, terminei o contrato lá em Moura e decidi durante um ano preparar o Aqui Há Gato. Quando eu disse que ia abrir uma livraria infantil com oficinas de arte, contar histórias e fazer teatro, toda a gente disse que eu era louca, não é? O que é que tu vais fazer em Santarém? Sim, em Santarém, no centro histórico, porque lá está, eu sou muito teimosa, no centro histórico, uma livraria infantil e que vai ser, além da livraria, vai ter um espaço para oficinas para crianças e toda a gente... não era não acreditar. Mas diziam que eras maluca, não é? Era uma ideia que não era muito óbvia, que era difícil de... E que era difícil. É? O que é que nós temos dentro de nós, ou neste caso, o que é que tu tiveste dentro de ti, o que é que tu estiveste dentro de ti para manteres, além da teimosia, que outro ingrediente, que outra característica é que tu achas que tens dentro de ti que te permitiu andares para a frente e vires e abrires e chegares aqui? Eu acho que há algo em mim desde sempre que é acreditar que nós temos que primeiro ser felizes e depois que essa felicidade permita ser partilhada com muitos outros. E apesar... Pronto, lá está aqui o sim da igreja a fechar este pensamento profundo, não é verdade? E aquilo que eu sempre, porque eu gosto muito do meu percurso que eu tive, acho que tudo encaixa e tinha que se fazer. E eu gostei muito de fazer o trabalho de psicologia educacional, de acompanhamento das crianças, nas escolas. Também estive a trabalhar numa aldeia SOS na Guarda, trabalhei nos jardins de infância, em escolas. Só que em todos eles eu senti que estava a remar contra a maré, não é? Eu dava muito e depois, no fim de contas, aquilo que eu dava demais para aquilo que efetivamente eu conseguia contribuir, porque eu não estava a conseguir ver o castelo que eu queria construir. Desculpa interromper, aquela ilustração que se faz muitas vezes, já conversei várias vezes com várias pessoas sobre isso, que tem muito a ver com os empreendedores e com as pessoas que têm iniciativa, que é: trabalham muito, fazem muita
muita força contra aquela parede e elas estão realmente a fazer o máximo da força que conseguem e tal, mas a parede não se mexe. E era um bocado isso, se calhar, que tu sentias nesses trabalhos. Sim. Que entregavas muito, acreditavas muito naquela necessidade que era preciso mudar. E não duvido que haja pessoas que estejam talhadas para aquela função. Sem dúvida, é fundamental um psicólogo nas escolas, é fundamental o trabalho deles. A minha pessoa, a minha forma de ver e aquilo que eu queria fazer é que sabia muito a pouco. E eu achei que tinha que haver algo para que me fizesse sentido, para que eu sentisse que estava a contribuir para alguma coisa, para a minha missão, porque eu acredito que todas as pessoas têm a sua missão. Não era aquele o meu caminho, não era por ali. E eu gosto muito do trabalho de prevenção e era algo que eu não estava a conseguir fazer. Apesar de ser, nas escolas ser fundamental, e os professores são os primeiros a dizerem que é fundamental, só que não há tempo para isso. Não é? E há outras coisas bem mais importantes, se é que se pode dizer assim, que acaba por deixar sempre a prevenção para depois, não é? E eu queria fazer algo da minha vida, porque eu acredito no sonho e acredito mesmo que nós estamos aqui para contribuir para alguma coisa. E se eu tiver que fechar um dia o Aqui Há Gato e fizer outro percurso, está bem na mesma. Mas durante este tempo eu sinto que estou a contribuir para alguma coisa, mesmo sendo uma pequena semente, eu estou a vê-la germinar de alguma forma. E eu não estava naqueles... tive aqui 4 anos, 5 anos, a contribuir também para aquilo que eu sou hoje, porque lá está, eu não ponho experiência nenhuma de parte, porque são todas elas importantes, mas eu agora sinto que estou no sítio certo. Não quer dizer que seja para o resto da minha vida, não quer dizer que seja esta a minha única missão, mas agora sinto que estou no caminho correto, no caminho que é aquele que eu tenho que faz sentido para mim, sim. Que é o meu. E depois, na altura, toda a gente és maluca, não, eu vou ali, tem que ser o largo da igreja do Pai Natal, São Nicolau, exatamente, que está sempre aqui a manter-te as horas certinhas. Exato. E depois, na altura, quais é que foram assim as 3 maiores dificuldades que tu sentiste? Eu lembro-me de estar, porque eu queria criar aqui um espaço que fosse o rotina, que as pessoas sentissem aqui muito em casa, que fosse um espaço muito familiar, muito próximo, não é? E conseguiste. E consegui, mas até conseguir foi difícil. Eu posso dizer que se calhar foi Santarém é uma cidade difícil, isto é um parênteses. Nós fazemos da cidade aquilo que nós quisermos, mas muitas vezes somos moldados e somos atiçados para fazer outras coisas, não é? E eu, apesar de dizer isto da minha cidade, gosto muito da minha cidade, sou a primeira a defendê-la. Mas às vezes é preciso, nós sabemos onde estamos. Era um terreno árido para aquilo que tu querias fazer. E eu posso dizer que fui contar mais rapidamente histórias noutros lados do que propriamente na minha cidade. E até conseguir criar aqui essa rotina aqui na livraria, posso dizer que não foi fácil, mas também ninguém gosta de caminhos fáceis, não é verdade? O Fernando Pessoa dizia que pedras no caminho há muitas, com elas eu construo um castelo. Portanto, venham as dificuldades, nós temos é que construir o nosso castelo. E eu lembro-me de estar aos sábados a apanhar aquele sol de inverno na nossa sala cor-de-rosa com uma maçaroca perto de mim e pensar, Deus queira que tenha gente para ouvir a história, Deus queira que tenha gente às 11h30 para ouvir a história. Portanto, criar esta rotina não foi fácil, mas a pouco e pouco as coisas foram já às vezes a gente quer tudo logo, não é? E não pode ser, temos que esperar, temos que construir, temos que saber esperar. Às vezes não é fácil, não é? Essa resiliência, essa paciência é também um fator-chave. É preciso ter capacidade para acreditar, porque se eu não acreditasse, também não tinha chegado onde cheguei. Se eu cheguei longe ou não faço ideia, mas eu acho que aqui o segredo foi
acreditar, porque o acreditar faz com que nós tenhamos força e capacidade de pensar, ok, não deu agora, mas vai dar no futuro, não é possível agora, mas vai germinar, tenho a certeza. Pronto, e isto foi o caminho e o caminho das histórias, e depois eu sou aqui uma privilegiada porque eu quando conto uma história estou a partilhar emoções, e a emoção chega do outro lado, e quando chega do outro lado criamos laços, não é? E quer queiramos quer não, são sempre teias que se criam e que jamais se perderão. Eu tenho miúdos aqui que assistiram, que frequentaram o Aqui Há Gato, que já são maiores de idade, não é verdade? E que de vez em quando me vêm aqui dizer: ai Sofia, aquelas noites das bruxas, ou as oficinas das férias de verão. Portanto, esses momentos para sempre ficarão na nossa relação, na nossa história, na minha história, na história daquela criança. Sim, que agora é jovem. Ao princípio, quando viemos falar com a Sofia, também estávamos a discutir que a forma como a Sofia conta as histórias, que isso fica de tal maneira embrenhado nos miúdos e mesmo em nós, que quando à noite contamos histórias em casa aos miúdos, temos uma Sofia, sentimos nitidamente a Sofia que há dentro de nós a contar histórias e que dramatizamos e visualizam como é que ela... Sim, e é muito engraçado que os miúdos agora que começam a aprender a ler ganham essa dramatização também, muito por conta da forma como aprenderam a ouvir. Muitos pais dizem isso, e isso para mim é um privilégio. Isso para mim é um privilégio, dizer que uma criança agarra no livro e que para já, ou que me tenta imitar. E quando me tenta imitar, este tentar imitar é descobrir que aquela palavra, aquela história, aquela personagem daquele livro ganhou vida, não é? E isto é extraordinário, deixou de ter aquela palavra passou a ter um sentido, um significado sentimental, emocional, não é? Isto é extraordinário. Olha, outra coisa que estávamos também a falar nesse dia é que realmente há histórias que quando nós ouvimos pela Sofia já não conseguimos ouvir sem estar a ouvir a voz da Sofia, mesmo não estando a visualizar. E uma coisa muito interessante também é, nós às vezes compramos livros, ou quando vamos comprar, nem sempre temos a mesma disponibilidade, nem sempre temos a mesma calma para ver, e às vezes a gente abre o livro, folheia o livro, vê aquilo mais ou menos, o que é que se trata, o que é que não se trata, tal, compra, vai, não sei o quê. Vou dar um exemplo. Uma das histórias que vim ver aqui com os miúdos foi o Coquedo. E o Coquedo era aquele livro que eu abria, lia aquilo que eu não me dizia nada, não tinha piada nenhuma. Eu lia aquilo que não tinha interesse nenhum, porque era daqueles, tá? E a partir do momento em que nós vimos, e acho que foi com o Teatro de Fantoche nesse dia, eu assim, realmente, e por toda a gente, os miúdos, era a loucura do Coquedo, e o Coquedo não sei o quê, e o Coquedo era um sucesso entre os miúdos. Está bem, eu comprei o Coquedo, lá o Coquedo, mas eu não percebia qual é que era a euforia do Coquedo, até efetivamente vir aqui ver a história contada. Tu já nos contaste que tens uma expressão, não vou tentar reproduzir porque é tua e já não tenho memória corretamente do que é a influência, como é que tu descreves que a história entra, o que é que a história faz na tua vida, mas efetivamente as histórias são essa ponte, criam uma ponte muito interessante entre ti, aqueles que te ouvem, que são cada vez mais, não é? Eu acho só assim que faz sentido, e só por isso é que eu ainda aqui estou. Porque lá está, quando uma história, quando nós contamos, eu acredito que as pessoas só devam contar histórias quando lhes faz sentido. Há histórias que eu, a determinada altura, em que eu não me apetece contar, e respeito isso em mim, e se eu não me apetece contar, não conto. Mas quando nós contamos uma história, estamos mesmo ali a criar essa relação e essa emoção. Para mim, o caminho das histórias é um verdadeiro... é uma descoberta constante. Mesmo que eu já conheça aquela história, que eu já tenha lido aquela história muitas vezes, há histórias em que a gente vai tirar na prateleira por algum motivo, e quando nós abrimos aquele livro, naquela página, por alguma razão, aquela mensagem fica lá no coração, e fica lá e vai... E anda ali a cozinhar e a ajudar-nos, porque eu acredito que as histórias também são terapêuticas. Durante este confinamento foram momentos muito difíceis para muitas pessoas, e mais uma vez foram as histórias que me deram a mão
A mim não me vou nunca mais esquecer o dia em que eu fechei a porta e que não sabia o que é que aí vinha, e a única solução foi o quê? Foi abrir um livro e contar uma história. É certo que olhar para 2 telemóveis, é certo. É certo que eu não estava a ver os olhos das crianças, o sorriso das crianças e a reação que eu procuro constantemente quando estou a contar uma história. Mas naquele momento, preciso momento em que eu carreguei no botão do direto para contar uma história, em primeiro lugar estava só eu e a história. Só me estava a ouvir a mim própria a contar a história, estava a contar a mim própria uma história. E ter do outro lado depois o feedback de muitas crianças que disseram eu estou cá, estou a ouvir-te e fazes tanta falta estar desse lado. Foi extraordinário porque, mais uma vez, a história, quando nós lemos uma história, não estamos sozinhos. Está lá a alma do autor, do ilustrador, está lá a minha alma e está lá a alma de quem nos ouve. E isso foi o caminho e vai ser sempre o meu caminho. Até se tiver que fechar a porta, fecha-se a porta e faz outro. Mas enquanto isto me fizer sentido, enquanto isto me fizer levantar na cama, hoje levantei-me e pensei assim, hoje estou cansada. Mas pensei, vou contar uma história. Lá está, ia para Almeirim contar a história. Então, só o facto de ir contar uma história a alguém já faz com que, ok, não vou estar sozinha, não é? Vou estar lá a partilhar com... E este partilhar algo com alguém, a mim faz-me tanto sentido e faz-me não sentir sozinha e faz-me sentir que estou a contribuir para alguma coisa. Digam para aquilo que eu não sei muito bem para o que é. Mas eu sinto que é importante. E enquanto isto for importante para mim, é-me suficiente. Quer dizer, não sabemos o que é, claro, é assim, nós vemos, eu acho que quem te conhece, e Deus queira que com esta nossa conversa nós consigamos dar-te a conhecer ainda a mais pessoas. Quem te conhece e que já tens um grande leque de fãs, e de fãs no verdadeiro sentido de... Eu acho que são todas pessoas que sentem também, cada um à sua maneira, claro, mas essa partilha, essa comunhão, essa ponte que a história faz entre quem conta, entre quem ouve, pela magia do autor, etc. Mas era essa palavra que eu queria trazer para aqui. Efetivamente, tu consegues colocar um espírito mágico nestas histórias contadas. Não são só aquelas palavras, não é só o significado daquelas palavras, não é só aquela mensagem que o autor quer trazer, é o teu tempero. Há ali um tempero especial. Faz-te conta que a cada história tu acrescentas assim uns pozinhos de perlim-pim-pim. Ai, pozinhos de perlim-pim-pim eu gosto. Eu gosto muito. Houve muitos comentários, porque neste momento há muitas crianças que ainda não me conhecem ao vivo e a cores, não é? E muitos pais também não me conhecem ao vivo e a cores. E houve muitos pais que falaram comigo e que me disseram que eu até tinha aquele livro lá na minha prateleira, na minha biblioteca familiar, só que ainda não tinha dado, ainda não tinha encontrado a magia daquela história, tal como tu também disseste do Coquedo. E eu acho que quando eu conto uma história, a minha preocupação é fazer com que aquela personagem ganhe vida. E eu leio não só as letras, as palavras que lá estão, como também a ilustração. E a ilustração. Eu, por exemplo, do Coquedo, eu era incapaz de contar aquela história como só dizer, que só lá está o dito uma vez, os animais andavam de cá para lá e de lá para cá. Só, se reparares no livro, só lá está uma vez. Mas este de lá para cá e de cá para lá, aqueles animais andavam num desassossego, não é? Não pode ser só de cá para lá e de lá para cá. Tem que ser de cá para lá e de lá para cá, de cá para lá e de lá para cá, de cá para lá e de lá para cá. Nunca paramos no mesmo lugar, não é? Se não há esta dimensão, se a palavra não permite fazer com que o outro imagine na sua cabeça aquelas personagens todas a andar de um lado para o outro lado e o medo que sentem de uma coisa que não conhecem, que é o Coquedo, mas só porque alguém lhes disse que era muito assustador, toca também de fugir, não é? Isto tem que passar nas palavras que o autor escreveu, mas também na minha forma. Eu tenho que imaginar e tenho que fazer com que os outros imaginem. E se isto é pozinhos de perlim-pim-pim,
que sejam. Mas estes pozinhos por lim-pim-pim fazem realmente com que o livro ganhe vida e ganhe uma importância que felizmente eu noto e lá está. Eu sou muito teimosa, mas também sou uma pessoa que tem muita fé. E acredito mesmo que as crianças de hoje não vão ser os adultos que nós, que há muitos adultos na nossa idade que olham para o livro infantil como ainda sendo um livro só para crianças. E eu quero crer que quando eu conto as histórias assim, uma das sementes que eu quero lá colocar é fazer com que aquela criança, quando for crescida, quando for um adulto, veja o livro ilustrado como um livro que lhes continua a transmitir a magia que lhe transmitiu quando era criança. E que deixe de ler, quer dizer, não estou a dizer para deixar de ler aqueles matacões, não é? Um livro para adultos, não é isso? Essa tem outra magia, essa tem outro encanto, mas o livro infantil não se deve perder o contacto. E essa é a sementinha que eu quero sempre, quando conto uma história, quero sempre deixar, pelo menos essa eu quero lá deixar, que é fazer com que aquela criança, quando se tornar adulto, não deixe nunca de ser criança e não deixe nunca de agarrar um livro ilustrado com poucas palavras, porque já dizia o príncipezinho, as palavras são uma fonte de mal entendidos, não é? Há livros que têm muitas palavras e dizem zero. Não é? Há livros que só dizem 1, 2 por página e nós ficamos mergulhados naquela ilustração e naquelas palavras. E na sequência delas, não é? Engraçado, porque lá está, nós crescemos e depois vamos ler obras maiores, ou devíamos ler mais, pelo menos, mas vamos ler obras maiores, histórias maiores, com descrições, narrativas, o que for, mas efetivamente a competência que os autores infantis têm de deixar mensagens tão fortes, não é? Quanto aquelas que tu também transmites, coisas. Essa competência realmente pode ser perfeitamente utilizada pelos adultos, porque às vezes estamos a dirimir grandes argumentos, não sei o quê, acerca do assunto e depois vamos ali com uma história de 3 imagens e conseguimos realmente simplificar, as coisas ficam muito mais simples. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. As histórias mais simples, não é? As histórias mais simples são as que deixam mais marcas, não é? Há aí uma história muito simples que é O Bicho Estranho, que eu nunca mais me vou esquecer da sensação quando ele chegou aqui à livraria a primeira vez. Eu abro aquele livro e penso assim: ora bolas, como eu gostava de ter tido esta ideia, uma ideia tão simples e que é extraordinária, que é a imagem de um rato. O livro é cartonado, agora está esgotado, não vos consigo mostrar, mas o livro é cartonado e é a imagem de um rato que não se vê que é um rato. No início é assim um ovo pelado, magro em cima e gordo em baixo, e depois à medida que se vai virando as páginas vai ganhando pormenores, as orelhas, o nariz, os bigodes, mas ele está de cabeça para baixo, mas só se percebe isto no fim do livro. Mas depois no fim do livro ele diz agora, e dar a volta ao conto, e vira-se o livro e continua-se a ver o livro, mas a fechá-lo. Não sei se vocês estão a perceber. Estou a começar do início e fecho o livro no sítio, imediatamente no mesmo sítio quando eu comecei. Portanto, uma história tão simples, e que explora aquela magia do que é que vem aí a seguir, da página o que é que vem aí a seguir, chega ao final do livro e eu sou obrigada a virá-lo e a fechá-lo, não é? E acaba exatamente no início onde eu comecei. Portanto, o livro hoje em dia deixou de ser aquela coisa moralista, não é? Hoje em dia há uma variedade de histórias. Ainda ontem tive aqui uma mãe que dizia assim: olha, eu tenho uma criança, o filhote era novinha, mas eu fui traumatizada com estas histórias porque eu não estava à espera de haver histórias que fossem tão intensas para as crianças. Há histórias onde o lobo come capuchinho vermelho. E eu olho para ela e digo: pois, mas também há histórias que são só divertidas. Há histórias em que nos fazem chorar. Há histórias em que o lobo come capuchinho. Mas é apenas uma história, não é? E é importante a criança ter a variedade de histórias, porque nem sempre a vida corre bem. Não é verdade? E se nós dermos histórias a uma criança com esta variedade, estamos também a dar-nos a oportunidade a nós próprios de viver, mesmo que a emoção seja distante, não é? Por exemplo, livros sobre a morte. Não se deve dar não se deve.
Há livros sobre a morte que são profundos, não é? Mas uma criança pode e deve ter acesso a uma história dessas quando está tudo bem. Para que aquela emoção, no momento da noite, antes de adormecer, seja conversada de uma forma natural, de uma forma espontânea, porque não há nada mais natural, infelizmente, na nossa vida do que a morte, do que a perda, não é? E se calhar quando há uma situação onde isso acontece, é a própria criança que vai à prateleira e diz à mãe: mãe, conta-me esta história que eu preciso de ouvi-la outra vez. Não é? E as histórias devem ser partilhadas com as crianças dessa forma, deve-se dar um maior leque de variedade de histórias, de ilustrações, para que possam rir, histórias que não nos dizem nada. Há o livro sem bonecos. Não sei se vocês conhecem, há o livro sem bonecos, não tem um único boneco, só tem palavras, não é? Mas os miúdos riem, é bom rir com aquela história. Fecha-se aquele livro e o que é que ficou? Só um riso. E este só é muito, Pois é. não é? Mas também há histórias que nos fazem chorar. A Árvore Generosa, por exemplo. É uma história que eu, quando a conto, às vezes eu agarro naquele livro e penso para mim: tu controla-te, Sofia, não é? E às vezes eu não me consigo controlar. Mas também não estou para fingir que a história não me está a alcançar. E os miúdos percebem-se que aquela história está a mexer comigo. Oh, Sofia, estás a chorar, está uma lágrima aí no canto do olho. Oh, amigo, pois está, mas é uma história. É uma história. E eu vou fechar a história e a história fica lá dentro. E também fica aqui. Mas sobretudo está lá protegida, lá, lá dentro daquelas páginas. E o mundo das histórias tem esta magia de nos permitir ser histórias muito profundas, mas também ter histórias leves e divertidas, e histórias que nos façam pensar, mudar de ideias, histórias que façam conversar. São histórias de vida. E um livro é mesmo isso, é a vida daquelas personagens que estão ali dentro daquele livro, mas que também nos permitem viver um bocadinho a vida delas. E isso é muito, muito importante para todos nós, não só para a criança, mas também para o adulto. E o adulto hoje em dia esquece muitas vezes. Quantas vezes não chegam aqui pessoas que dizem: a criança não sabe ler. Pois, se só vamos dar um livro a uma criança que se está a aprender a ler, ela já perdeu uma imensidão de experiências que já não vai recuperar. Quer dizer, já não vai recuperar, ou que vai ser já difícil, não é? Já não vai ver um livro, já não vai ver um livro da forma como se calhar uma criança que viu desde bebê, não é? Tal como um adulto. A imaginação, tal como um adulto. Eles próprios contarem. Um adulto muitas vezes diz para uma criança que tem 10 anos ou 11: esse não já tem pouco para ler. Não é? Porque se está à espera que aquela criança leia livros. Tudo bem, eu acho importante ler livros já com vários capítulos e com outro tipo de conteúdos, sim senhora. Mas não se deve dizer a uma criança que um livro que tem pouco para ler tem menos emoção e menos conteúdo. Não é? Mas isto é algo que eu, como livreira, sempre que chega aqui alguém, não é? De uma forma tranquila, vais desconstruindo. Exato. Aliás, porque é assim, não sei se tu tens noção, mas muitas das pessoas que frequentam aqui a livraria Aqui há Gato, infelizmente os teus clientes, os teus leitores de mais longe, a quem ainda não teve a oportunidade de vir cá, espero que venha conhecer este sítio mágico, não é? Mas quem e agora perdi-me no meu raciocínio. Das pessoas que quando vêm cá conversar e que quando vêm cá comprar um livro, normalmente eu costumo fazer ali uma já sei o que é que eu queria dizer. Exatamente. As pessoas aprendem muito. Nós aprendemos muito, efetivamente. Quando vimos cá, aprendemos muito sobre o livro e quando temos um bocadinho mais de tempo conseguimos abrir e realmente presenciar e testemunhar que há uma riqueza enorme no conto infantil, também no infantil juvenil, etc. Mas que há uma riqueza enorme de temas que são tratados nas histórias, de coisas que nós podemos transmitir. Uma pessoa fica perdida, completamente perdida, porque a livraria é tão pequena, mas no fundo tem aqui tanta coisa para contar em tantas histórias. É difícil para ti escolher os livros que tens aqui? Há cada vez mais autores, há cada vez mais livros para escolher, ou há assim aqueles
eternos, aquelas histórias eternas. Há histórias que eu nunca quero deixar de não. Quando eu vendo o último, aliás, quando eu só tenho um já fico um bocadinho aflita, tenho que ter aquele livro, que é o Nabo Gigante. Foi a história que eu comecei como contadora de histórias. Depois há aqui algumas relíquias, a Árvore Generosa não pode faltar, o que fazer com o problema. Há aqui alguns livros que eu faço questão de ter aqui. Mas isto também é uma grande descoberta. Hoje em dia faz-se livros com muita regularidade, estão constantemente a ser editados, não é? Nós, como sendo livraria independente, temos que saber muito bem aquilo que vamos pedir, porque não é fácil ser uma livraria independente. Porque depois não podem devolver. Exato, há muitos constrangimentos para haver devoluções e nós não podemos, o nosso risco é muito elevado, portanto. Se calhar se eu tivesse o Aqui há Gato noutro sítio, talvez houvesse aqui livros, por exemplo, eu não tenho livros em grande número em inglês, por exemplo. Às vezes apetece-me, mas sinto que se calhar Santarém não está ainda não tenho público que me permita vender da forma como eu gostaria, não é? Um livro em inglês, porque não há muita procura. Se calhar se fosse uma cidade mais turística, teria outro catálogo, outra oferta que não tenho aqui, não é? Mas há aqui editoras que eu faço questão de ter pelo trabalho que fazem. Obviamente que há livros de editoras grandes que também se calhar há em todo o lado, não é? Mas depois há aqui relíquias que se calhar não se encontram nas grandes superfícies e eu faço questão de as ter aqui, não só por tê-las, não é? Mas porque nós trabalhamos aqui muito nas nossas sessões de histórias e isso é algo que também me permite escolher um bocadinho dos livros que eu tenho aqui na livraria, que é a forma como eu os apresento, que são nas nossas sessões de histórias aos sábados, que neste momento estão canceladas, não é? Mas por nós aqui mostramos vários tipos de histórias, vários tipos de editores e ilustrações. Há histórias, por exemplo, que eu não conto. Por exemplo, estou aqui a olhar para os livros da Poppy, por exemplo, em que são livros em que a história é muito longa e não dá para eu contá-la, não é? E que se calhar tem um registro que no meu formato, no formato das histórias que eu conto, não se encaixa da forma como eu pretendo, não é? Que o objetivo é sobretudo, porque o nosso grupo é sempre muito heterogéneo, das histórias dos miúdos que ouvem, é pegar, é fazer com que todas as crianças usufruam das histórias da mesma maneira. Normalmente as primeiras histórias são para os mais pequeninos, mas eu tenho os outros mais crescidos. Exato, não é? Portanto eu tenho que escolher sempre histórias que façam, que agradem a todos. E isso também facilitou neste momento aos diretos que nós estamos a fazer, às sessões de histórias que estamos a fazer. Era isso que eu ia falar, deixaste de ter a hora do conto ao sábado, mas a esta altura do campeonato isso foi uma coisa que te veio do confinamento, ter estado em casa a fazer diretos. A esta altura do campeonato fazes diretos todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias à noite. E de manhã? De manhã não é direto, é gravado, às 7 da manhã. Às 7 da manhã, que eu costumo ver. Às 7 da manhã, mas essa não é gravada, está programada para aparecer como estreia, mas não, o direto é à noite. Mas houve foi de março até junho, nós fizemos diretos às 11h30 da manhã e às 9 da noite, todos os dias, sábados, domingos, feriados, todos os dias lá estávamos. Isto com uma Sofia altamente empenhada nas tecnologias e nas redes sociais. Conta lá como é que foi este desafio. Bem, a primeira sessão, convido-vos a todos, ou talvez não, a verem a primeira sessão, porque até pareci de lado com o telemóvel de lado e tal. Foi uma aventura, pronto, foi sobretudo carregar no botão e pensar, ok, eu não quero perder o contacto que tenho com estas crianças que vêm cá com muita regularidade e achei que naquela altura era preciso dar o melhor de nós e lá está-se, o melhor de mim, era o caminho das histórias, então estava a fazer o que era certo, não é? Então carreguei no botão e toca-te contar histórias, mas algo que me ajudou muito
foi por os vários anos que uma pessoa tem de contar tantas histórias, não é? Foi de não fazer a mínima ideia de quem estaria do outro lado, não é? Fazer com que aquele tempo de 20 minutos, às vezes chegava a meia hora, de contar histórias e que eu tivesse a certeza que estava a agradar do outro lado, não é? Por isso, eu quando faço as sessões de histórias nunca conto só uma história. Conto só uma história de manhã, mas também é só uma história de 5 minutos. Porque mais do que isso, só uma história, para mim pessoalmente acho pesado. Daí que a sessão de histórias fosse sempre muito dinâmica, não é? E tentasse agradar não só àquele público mais pequenino, mas também ao outro mais crescido. E esse, se calhar, foi o segredo de ter tido o alcance que teve, não é? Tens ideia de quantas pessoas chegaste a alcançar assim? Ora bem, nós em direto, nós chegámos a alcançar quase as 500 pessoas em direto. Mas depois as visualizações, sei lá, passado 1 hora ou 2 horas, ultrapassavam as 9.000. Portanto, foi uma aventura, foi. Esta vivência, a Filipa está aqui com um ar completamente encantado, a olhar para a Sofia, e eu estou a falar se calhar demais. Mas queria passar aqui para uma alegria que de certeza que foi para ti, tal e qual como foi para todas as pessoas que acompanham o teu trabalho. Que ao longo dos últimos anos nós todos temos presenciado a votação da livraria preferida dos portugueses. Há uns anos esta parte andávamos ali no segundo lugar. Segundo, terceiro, segundo. Exato. E este ano finalmente, em 2020. Ninguém nos tirou o prémio. Ninguém nos tirou Conta o lá lugar. como Ninguém. É que foi. Quer dizer, eu durante a votação dizia, bem, se não for este ano, não sei quando é que será. Essa votação não tem critérios nenhuns de avaliação à outra votação em que nós estamos nas 20 mais emblemáticas do país, mas esta votação em que nós fomos eleitas a livraria preferida do país é sobretudo os nossos seguidores, não é? Quem gosta de nós, quem nos segue, quem partilha das nossas emoções e que teve o trabalho de lá votar, não é? E então eu limitei-me a dizer, já que ouvem as histórias, votem na vossa livraria. Eu espero que sejamos nós, mas se vocês tiverem uma livraria tão boa como nós por perto, podem votar. Mas o que é certo é que do primeiro lugar para o segundo lugar foi uma diferença gigantesca. E não teria sido possível de todo se não fosse esta situação esta divulgação que houve, este passar a palavra, porque as nossas sessões de histórias foram ouvidas por todo o país, fora dele, Angola, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, portanto, Brasil, portanto, espalhou-se. E esta votação tem sido, ao longo do tempo, os primeiros lugares têm sido sempre de livrarias que já têm o seu cantinho, não é? E que são bem maiores do que uma livraria independente, não é? E que quando saiam os resultados a gente dizia, ora bolas, como é que é possível nós estarmos a concorrer com esta gente, não é verdade? Sim. E achávamos sempre um bocadinho injusto, não só eu, mas também as outras livrarias. Ora bolas, não é? Mas este ano ninguém nos tirou o primeiro. E já viste que tu falas de que isso era, pronto, que esta história trouxe muitos seguidores e que são os teus seguidores que se deram ao trabalho de ir votar. Não sei se tu tens consciência, terás com certeza, que todos aqueles que te seguem, não é? Agora é os seguidores, mas no fundo os teus clientes, os teus leitores, as pessoas que vêm aqui, também olham para ti e pensam, fogo, o trabalho que ela tem de estar aqui todos os dias, sim, o compromisso, tu tens um grau de compromisso gigantesco com aqueles que te acompanham. Sim. E no fundo isso calhar foi a recompensa, não é? Tu tens um grau, não só eles contigo, mas tu tens um grau de compromisso muito grande com as pessoas que te acompanham. E esse talvez também seja um dos segredos, não? Também, e esse aspecto, houve muitas pessoas que o salientaram e que me disseram, e que uma das formas de reforçarem esse sentimento foi
ou ligarem-me e dizerem-me: Sofia, precisava daqui de um livro, eu não posso sair de casa, pode-me vir entregar a casa. E lá ia eu entregar, a fazer as entregas em casa. Ou as pessoas dizerem: eu podia comprar noutros sítios, mas é assim que eu quero comprar, porque é a Sofia que conta histórias diariamente, todos os dias, às 11h30 e às 9 da noite. As pessoas, tive essa sorte de estar a dar muito de mim e ter o retorno. E ter algo para as pessoas poderem comprar, não é? E contribuírem e ajudarem dessa maneira, porque quantos não foram os artistas que contaram histórias, que fizeram concertos, não é? E que receberam zero, não é? E eu que sem expectativa nenhuma, porque eu parti para isto sem expectativa nenhuma. Aliás, na primeira, segunda semana, aliás, as pessoas insistiram. Não sabia o que estava, não é? Nada, pois, exato. As pessoas diziam: mas eu quero comprar um livro, e eu pensava: mas como é que eu vou vender um livro? Como é que eu vou enviar um livro por correio, onde os correios dizem que está a muitos atrasos, e depois se aquilo não chega lá, ou se não chega em condições, lá estou eu com a minha responsabilidade extra, não é? Mas as pessoas insistiram tanto que eu pensei: ok, então vamos lá. Porque realmente senti do outro lado muito, que as pessoas estavam comigo, e que as pessoas disseram que naqueles momentos difíceis se esqueciam, não só os miúdos estavam entretidos, não é? E estavam comigo a partilhar o que eu estava a contar, mas também os pais também conseguiam desligar-se das suas preocupações e das suas angústias e ansiedades que estavam a passar naquele momento. Eu tive mães durante o verão que nos vieram cá visitar, que iam de férias e paravam em Santarém de propósito para nos conhecer, e que entravam a chorar e a agradecer. E quando há estas demonstrações de grande carinho, de grande partilha, de grande emoção, o que é que em mim acende uma luz, não é? Acende aquela mensagem de pode ser muito difícil, pode estar a ser tremendamente complicado, pode estar a sentir que não tem chão, mas estás a fazer o caminho certo. E ter estas mensagens assim divinas, não é? Porque para mim isto é divino, faz-me acreditar que a gente está cá, não é? A Sofia quer nos pôr aqui todas as cidades. Nós das últimas vezes que temos falado tem sido sempre e temos ou chora a Sofia ou choramos nós, choramos todos, porque têm sido momentos complicados. São momentos complicados e que não é uma... E quer dizer, se aqui já tínhamos sempre uma vivência de atravessar as emoções, viver as emoções, sentir com verdade as emoções, trazer à flor da pele emoções às vezes nunca experimentadas por algumas crianças, outras vezes esquecidas pelos pais, outras vezes arrumadas lá no cantinho para não sei quê. Numa altura destas, não é? Em que uma coisa é a pessoa vai lá, está a ver a história, faz um like ou não sei quê, outra coisa é desviar-se do seu caminho para entrar aqui nestas ruas, até que nem é fácil entrar aqui, não é? Com o carro, ou mesmo a pé ou não sei quê, fazer e vir aqui ter esse gesto, quer dizer, isso é uma coisa extraordinário. Pessoas de todo o lado, Guimarães, Porto, Vila Nova de Gaia, Caminha, Braga, Faro, Beja, Évora, Lisboa, imigrantes que vieram cá visitar a família e que vieram de propósito. De propósito. E os miúdos apareciam aí à porta, uns vinham a correr e vinham com uma alegria, outros ficavam parados aí à porta, como quem diz: isto existe mesmo, é a Sofia que ali está. É fantástico. É espetacular. É fantástico. Olha, nós entretanto estamos a chegar aqui aos finalmente da nossa conversa, não sem antes perguntar, agora que já estás completamente dentro desta onda das novas tecnologias, parece que andamos aí com uns projetos novos, conta-nos lá. Que novos projetos é que existem? Que novos projetos é que existem? Agora não, além de contar histórias no Facebook e no Instagram, não é? Parece que também temos teatros no YouTube. Os teatros.
O teatro de fantoches. O teatro de fantoches, neste momento, estamos a fazer... É que nós dizemos assim, Sofia, vamos gravar. Não, estou a filmar, Sofia, podemos gravar. Não, estou a filmar. Verdade, porque, olha, a última vez que nós estivemos a filmar, que estivemos a fazer a filmagem do teatro que vai ser divulgado no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, que é a Babusca, bem, a quantidade de vezes que nós gravámos, meu Deus. Mas sim, já que nós não conseguimos fazer aqui teatro de fantoches, não é? Estamos a divulgar de 15 em 15 dias teatro de fantoches no canal do YouTube. Neste momento o canal do YouTube já está com um formato diferente do inicial, porque isto tem os passinhos, não é? Sobretudo quem começou e que nem não percebia nada do que estava a fazer, que ainda não percebo muito, mas lá vou fazendo mais qualquer coisinha. E neste momento está uma vez o Teatro de Fantoches e outra vez uma oficina. Vai intercalando entre uma coisa e a outra e vai decorrer durante este mês de dezembro. Pronto, olha, agora ficamos todos a saber. Uma notícia fantástica para toda a gente registrar. Teatro de Fantoches só sábados. Já que se passa tanto tempo nas redes sociais, ao menos que se passe Exato. com coisas que valem a pena, não é? Exato. Muito bem. Olha, Sofia, não sei se queres deixar mais alguma mensagem. Nós já falámos aqui sobre, se calhar, era muito importante conhecer um bocado a tua história, dar tempo para ouvir, não é? Esta história que é tão rica, que nos dá tanto. Eu não sei se, por muito que te digamos, por muito que haja estes feedbacks das pessoas a quem tu chegas, eu não sei se tu consegues realmente ter uma noção real inspiração. do impacto. Que és uma inspiração. Pois não sei. Eu fico muito feliz e vejo isso quando ontem, por exemplo, entrou um miúdo, são 2 irmãos e o mais velhinho deve ter para aí uns 6 e o outro tem 3 e entrou, mas estava aqui uma pessoa e disse: "Oh, menino, tens chegado aí fora." Está bem. Depois eu estava aqui a atender e ele olhar para mim e dizer: "Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar", que é a canção que nós contamos todos os dias, na manhã, nas histórias da manhã. E era o objetivo daquela criança era o quê? Era dizer: "Eu estou aqui, estou à espera para entrar, mas eu vejo todos os dias e eu adoro-te." Portanto, ter esta... Eu acho que as crianças são mesmo... são muito espontâneas, muito verdadeiras, não é? E enquanto eu tiver esta alegria que eu vejo nos olhos dos miúdos quando vêm aqui visitar e querem abraçar e querem... Houve uma miúda a dizer para a mãe que a mãe vinha aqui veio aqui à cidade e a miúda dizia para a mãe: "Oh mãe, vai dar um passeio, vai ali à igreja, que eu fico aqui um bocadinho só com a Sofia." Mãe, como que diz? "Vai-te embora que eu já não posso ouvir, eu fico aqui só com a Sofia." Enquanto eu tiver esta magia nos miúdos que lhes cai um dente e vêm-me entregar o dente, ou que vão cortar o cabelo pela primeira vez e entregam uma mecha do cabelo, ou furam as orelhas e vêm-me cá mostrar o brinco, ou vão comprar uns sapatos e vêm-me cá mostrar, isto é sinal que realmente as histórias nos uniram, não é? E enquanto isto existir na minha vida, eu cá me manterei, esperando sempre que esta mensagem divina que às vezes, porque todos nós temos os nossos momentos menos bons, às vezes muito maus, e às vezes colocamos muita coisa em causa, não é? Será que vale a pena? Será que este esforço, contar histórias todos os dias, apesar de eu gostar muito, não é? Mas há dias que às vezes, ai meu Deus, e às vezes há dias difíceis que a gente vai para casa e pensa: "Ora bola, já hoje não correu lá muito bem." Mas depois ter enquanto esta mensagem divina destas pequenas emoções que nos acendem a tal chama dentro de nós a dizer: "Estás a fazer bem." E enquanto isto existir, eu estou cá. Estou cá. E obrigada. Sim, muito obrigada. Obrigada Foi uma honra. Sim, finalmente temos concretizado a entrevista. Foi maravilhoso. Sim, vale cada E possamos nós continuar aqui a Sim. fazer parte do Aqui à Gato também e participar do teu crescimento. E obrigada mesmo por fazeres parte da história de Santarém. Muito obrigada.
Muito obrigada, eu. Vamos fazer ainda muito boas histórias ainda. Beijinhos, Tchau. esperamos que tenham gostado.